Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resolução de exercícios e nessa videoaula, de hoje, nós iremos estar trabalhando questões sobre gráfico de uma função, função crescente, decrescente e constante. Vamos lá para as nossas questões. Questão do livro Contato Matemática, número 32, diz o seguinte: em certo instante t igual a zero, um avião sai do repouso e começa a ganhar velocidade na pista até decolar. Mantém velocidade constante no trajeto. Ao se aproximar do ponto de aterrissagem, reduz a velocidade, pousa e para. O gráfico que melhor representa a velocidade v do avião em função do tempo t é. Então, nós temos aqui, gente, qual gráfico que melhor, demonstra isso aqui? Fala que um avião, ele está em certo instante t igual a zero, ou seja, ele está no t, em relação ao eixo aqui, seria t igual a zero. E o avião sai do repouso, ou seja, ele estava em repouso. Se ele estava em repouso, a velocidade também, aqui, o eixo y, também é igual a zero. Então, esse gráfico da letra A, aqui inicia no zero, na origem aqui. Então, esse aqui tem uma grande possibilidade de ser. Esse aqui já não é, E nem o C também, porque inicia com velocidade lá em cima já, Aqui, ou é a letra A, ou é a letra D, porque inicia no instante t igual a zero e sai do repouso. Então, ele estava no repouso. Então, se é repouso, a velocidade é zero. Então, nós temos aqui velocidade zero e tempo igual a zero. Começa a ganhar velocidade na pista até decolar. Então, com o passar do tempo t, ele ganha velocidade. Então, passa o tempo aumenta, a velocidade também aumenta. Então, nós vimos isso aqui. Mantém a velocidade constante no trajeto. Então, ele não manteve a velocidade constante. Nesse aqui, ele desceu. Então, vamos ver o gráfico aqui da letra D. Ele passou o tempo, saiu do repouso, passou o tempo, aumentou a velocidade, manteve, constante a velocidade por algum tempo, até depois reduzir a velocidade, pousar e parar. Então, aqui foi reduzindo a velocidade, então a velocidade foi caindo, até pousar e parar. Parou, então parou aqui. Então, a letra D é a opção que mais retrata isso aqui que nós falamos. A número 34 nos pede para esboçar o gráfico de cada função de R em R a seguir. Então, a função f de x igual a x menos 3. Bom, eu sei que o domínio é os reais e contradomínio também os reais. Então, nós vamos colocar alguns valores aqui para x. E automaticamente vamos encontrar aqui valores para y. Então, o valor para x aqui, vamos colocar alguns valores negativos. Vamos colocar, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, quando o x for menos 2, vamos substituir por menos 2 e vamos encontrar um valor para y. Então, quando o x for menos 2, menos 3. O y vai ser menos 5. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 1 menos 3, menos 4. Quando x for 0, o y vai ser 0 menos 3, que é menos 3.
Então, menos 3. Quando x for 1, o y vai ser 1 menos 3, que é igual a menos 2. Então, y menos 2. Quando x for 2, o y vai ser 2 menos 3, que é igual a menos 1. Nós podemos aqui, se nós quisermos obter mais valores, nós podemos ir aumentando aqui. Quando x for 3, y vai ser 3 menos 3, que é igual a 0. Quando x for 4, y vai ser 4 menos 3, que é igual a 1. E assim por diante. Então, eu tenho menos 2, né, do x, y. Menos 2 vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 2 e menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 aqui. Então, nós vamos colocar o pontinho aqui. Menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. Então, nosso pontinho vai estar aqui. 0 do x e menos 3 do y. Aqui. 1 e menos 2. O pontinho vai estar aqui. 2 e menos 1. 2 do x e menos 1 do y. Aqui. 3 e 0. 4 e 1. Então, 4 do x aqui, 1 do y aqui, pontinho vai estar aqui. Então, nós temos uma reta que passa aqui nesses pontos, né? Passa nesses pontos e ela continua aqui também, olha. Continua para cima, continua aqui para baixo. Então, mais ou menos isso, o nosso gráfico, né? Dessa reta aqui. Dessa função x menos 3. Na letra B, nos pede um gráfico de duas funções aqui, né? Quando o x for menor que 1, eu quero f de x igual a 2x menos 1. Quando o x for maior ou igual a 1, eu quero f de x igual a menos 2x mais 1. Então, vamos ver aqui. Vamos começar por esse aqui, x maior que 1. Então, nós vamos dar valores aqui, olha, para x e encontrarmos valores para y. Maior ou igual a 1. Então, vamos escolher 1, 2, 3, 4. Tá bom. Só para a gente ter uma noção aqui de como que vai ser esse gráfico, né? Já que é uma função de primeiro grau, nós sabemos que é uma função, é uma reta o gráfico. E ela é uma função decrescente, que o coeficiente A aqui, ele é menos 2, ele é negativo. Então, olha aqui, quando o x for 1, então, quando o x for 1, e ele tem que ser 1 de 1 para frente, porque aqui já fala, né? Então, nós vamos ter menos 2 vezes 1 mais 1. Nós temos menos 2 vezes 1, menos 2 mais 1, igual a menos 1. Então, o y vai ser menos 1. Quando o x for 2, vai ser menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Então, menos 3. Agora, 3. Menos 2 vezes 3 mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1, menos 5. Quando o x for 4, menos 2 vezes 4 mais 1, igual a menos 8 mais 1, que é igual a menos 7. Então, nós temos aqui, olha, alguns valores. Então, vamos colocar aqui, olha, 1 e menos 1. O ponto vai estar aqui. 1, 2 e menos 3.
3 e menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 e menos 5, 4 e menos 7, e menos 7. Então, aqui, olha, nós temos uma reta. Olha aqui, gente. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou feio. Ó, nós temos uma reta que vai passar por aqui. E aqui, porque o domínio é os reais, gente. Então, vai pegar tudo aqui, olha. Tá? Ela vai continuar aqui para baixo, tá? E agora, nós vamos ver aqui o x pro lado de cá, menor que 1, né? X menor que 1, então nós vamos colocar aqui o x igual a 0, x igual a 0, x menos 1, menos 2, menos 3, tá bom. E vamos achar valores aqui para y. Então, quando o x for 0, então nós vamos usar essa função, porque falou quando o x for menor que 1, nós vamos usar essa função, tá? Então, nós vamos utilizar, olha, 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, menos 1 para o y. 2 vezes menos 1 é menos 2, menos 1, igual a menos 2, menos 1, menos 3. Então, aqui, menos 3. Aqui, menos 2. Então, 2 vezes menos 2, menos 1. Igual 2 vezes menos 2, menos 4, menos 1, que é igual a menos 5. Agora, esse outro, 2 vezes menos 3, menos 1, vai ficar 2 vezes menos 3, menos 6, menos 1, menos 7. Então, nós temos aqui, olha, valor 0 para x, menos 1 para y. Aqui, gente, se nós tivéssemos aqui perto do 1, se o x fosse 1, nós teríamos 2 vezes 1, 2 menos 1, estaria próximo do 1. Então, vai partir daqui, tá? Então, vamos colocar esses pontos, 0 e menos 1, aqui, menos 1 e 3, aqui, menos 2 e menos 5, menos 2 aqui do x e menos 5 aqui, então nós temos um ponto. E nós temos menos 3 e menos 7, menos 3 do x, menos 7 do y aqui. Então, nós temos uma reta que vai passar aqui, ó. Ela é o espelho da outra, né? Então, ela vai encontrar. Então, nós vamos ter um gráfico aproximadamente assim, ok? O gráfico dessa função aqui. Partindo para o nosso próximo. Identifique quais gráficos representam função. Primeiramente, para representar a função, gente, quando nós traçamos uma reta perpendicular ao eixo x ou paralela ao eixo y e intersectar o gráfico em apenas um ponto, é uma função. Então, aqui, olha, se nós intersectarmos, se nós traçarmos aqui
retas perpendiculares ao eixo X, cada reta vai intersectar em apenas um ponto. Então, representa sim uma função. Na letra B, nós temos aqui, se nós traçarmos, né, retas perpendiculares a X aqui, ela vai intersectar apenas em um ponto da função do gráfico. Então, o gráfico representa uma função. Nesse caso aqui, se nós traçarmos retas aqui, não vamos ter nenhum ponto. Porém, se nós traçarmos uma reta bem aqui, nós vamos ter vários pontinhos aqui intersectando esse gráfico. Então, esse gráfico não representa uma função. Nesse gráfico aqui, nós teremos somente um ponto em cada reta. Então, representa sim uma função. Agora, na letra C, se nós traçarmos aqui, de cara nós já vimos que intersectou em mais de um ponto. Então, não representa uma reta, uma função. Então, aqui, se nós traçarmos aqui, olha, em vários lugares, nós vamos ter apenas um ponto intersectando aqui. Então, representa sim uma função. Determine o domínio e a imagem das funções. Gente, o domínio, nós sabemos que são os valores de x. Então, o domínio aqui, nós vemos que esse gráfico, ele começa em menos 3 e vai até 7. E vai pegar todos os valores, porque nós temos essa linha aqui. Então, vai pegar todos os valores aqui, inclusive o menos 3 e o 7. Então, o domínio é o valor de x pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Ok? Esse é o domínio. Esse intervalo de menos 3 até 7. E o conjunto imagem são os valores que nós temos para o y, onde é imagem no gráfico. Então, nós temos aqui o menor valor do y é o 1 e o maior valor do y é o 3. O gráfico ele está nesses dois valores, inclusive o 1 e o 3 estão dentro do intervalo. Então, nós temos y pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual a y menor ou igual a 3. Esse é o domínio e a imagem dessa função, desse gráfico. Aqui nós temos domínio, então, são os valores do x. Então, nós temos valores aqui para x, dentro desse gráfico vai de 0 até 5. Inclusive, o 0 e o 5 fazem parte. X pertencente aos reais, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 5. Então, nós temos o conjunto imagem, que são os valores de y aqui, né? Dentro desse gráfico aqui. Então, os valores de y vai no intervalo 0 até o 5. Inclusive, o 5 vai entrar. Então, y pertencente aos reais, tal que 0 menor ou igual a y menor ou igual a 5 também. Agora, na letra C, nós temos domínio. Como eu já disse, o domínio são os valores do x. Os valores do x vai do menos 1 até o 5. Porém, o menos 1 não vai entrar porque a bolinha está aberta, está branca, então não entra.
O 5 não entra também, porque a bolinha aqui está aberta. Então, nós temos intervalos abertos em -1 e 5. Então, o domínio é x pertencente aos reais, tal que -1 é menor que x, que é menor que 5. Imagem são os valores do y. Então, y pertencente aos reais, tal que. Então, os valores do y, olha, o y ele começa aqui no -2 e vai até o 4. Porém, também o -2 e o 4 não farão parte desse intervalo aqui. -2 menor que y, menor que 4. Bom, vamos lá. A letra E, nós vamos analisar então domínio, os valores de x pertencente aos reais. Então, o x aqui ele vai de -2 a 5. Intervalo aberto em -2, intervalo fechado em 5. Então, nós temos -2 menor que x, menor ou igual a 5, porque é aberto em 2 e fechado em 5. Conjunto imagem são os valores do y, então y pertencente aos reais, tal que. Então, o y aqui, olha, ele vai do -1 até 3. Ele é fechado em -1 e aberto em 3. Então, ele vai de -1 menor ou igual a y, menor que 3. Muito bem. Agora, vamos analisar esse gráfico. O domínio são os valores do x. Então, o x aqui, olha, ele começa em 2 e vai até 10. Só que em 10 ele é aberto, ou seja, o 10 não vai entrar. Então, x pertencente aos reais está o quê? 2 é menor ou igual a x e é menor que 10. Já que o 10 não entra, então não vai ser menor ou igual. Conjunto imagem são os valores do y. Então, y pertencente aos reais, tal que. Então, vamos ver aqui, olha, analisar os valores do y, né, com relação a esse gráfico. Esse gráfico ele está entre 5 e 7. O 7 é intervalo fechado, o 5 também é intervalo fechado. Então, 5 menor ou igual a y, menor ou igual a 7. Então, esse é o conjunto imagem. Agora aqui, nós temos domínio, que são os valores de x, pertencente aos reais. Então, esse gráfico ele vai de -6 a 5. Intervalo aberto em 6, intervalo aberto também em 1. Então, vamos lá. -6 menor que x, menor que 1. Agora, o conjunto imagem é o y pertencente aos reais, tal que. Então, nosso valor de y aqui, nós temos -1 até 6, aberto em -1 e aberto também em 6. Não, aberto não, ele é fechado aqui, né? Já que o 6 aqui, ele entra nesse ponto. Tem um ponto que ele faz parte, e aqui também ele tem um ponto que ele faz parte. Esse ponto aqui ele faz, então ele entra. Então, o y, ele vai de -1 menor ou igual a y, menor ou igual a 6. Muito bem. Observe o gráfico de uma função f. Qual é o valor de f de 4? F de 4. Então, quando x for 4, quanto que vai valer o y? Olha aqui, o x aqui, 4. Quanto vai valer o y? Olha, o y vai valer 2. Então, f de 4 é igual a 2. Quais são os zeros da função f? Zeros são onde intersectam o eixo x.
Então, aqui, olha, menos 4, menos 2, 1, somente. Então, não tenho mais zero, são esses 3 zeros. Determine determine o domínio. Determine o domínio e a imagem de f. Determinado domínio. Domínio, gente, é os valores de x. Então, x vai de menos 6 a 6. Então, nós temos domínio x pertencente aos reais, tal que menos 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 6. Menor ou igual porque o 6 vai entrar e o menos 6 também irão entrar. O conjunto imagem são os valores de y, né? Imagem y é igual aos reais, pertencente aos reais. Então, vamos ver aqui onde que o y pega. Olha, vai de menos 2 até 4. Então, nós temos menos 2 menor ou igual, porque o menos 2 entra. A y menor ou igual a 4. Muito bem. Número 40. Uma indústria calcula em horas o tempo para a entrega de seus pedidos utilizando a função t de x igual a 42 mais 0,2x, em que t indica o tempo para a entrega e x a quantidade de peças encomendadas. Então, percebam, gente, que o tempo da entrega está em função da quantidade de peças encomendadas, ok? Qual é o tempo de entrega de uma encomenda de 20 peças? Então, o tempo, olha, de x peças é igual a 42 mais 0,2x. Então, o tempo que vai gastar para 20 peças seria tempo t de 20. 42 mais 0,2 vezes 20. Então, seria multiplicando aqui, né? T de 20. Então, vai ficar 42 mais 0,2 vezes 20. 0,2 vezes 20, que é igual a 4. Então, tempo gasto para entrega, né? O tempo de entrega para uma encomenda de 20 peças é igual a 46 dias. Deixa eu ver quanto o tempo em horas. 46 horas, né? Então, o tempo aqui, 46 horas. E aqui também nos pede o seguinte, e de 30 peças? 30 peças, vamos ver. Então, nós vamos calcular T de 30, que vai ser o quê? 42 mais 0,2 vezes 30. Então, nós temos T de 30, que é igual a 42, mais 0,2 vezes 30 vai ser 6. Então, nós temos T de 30 aqui, o tempo, então, para 30 peças, o tempo para a entrega da encomenda vai ser de 48 horas. Então, essa é a letra A. A letra B. Classifique essa função como crescente, decrescente ou constante. Então, o que acontece, gente? À medida que aumenta, aqui, olha aqui, 20 peças, nós vimos que gasta
20 peças, o tempo para a entrega da encomenda vai ser 46. O tempo para entrega de 30 peças será 48. Aumentou o número de peças, aumentou também o tempo para a entrega. Então, essa função ela é o quê? Uma função crescente, certo? À medida que aumenta uma grandeza aqui, a outra também aumenta. Então, a função ela é crescente. Muito bem, analisando esse gráfico aqui, vamos responder algumas perguntas. A função f está representada no gráfico. Qual o domínio conjunto imagem? Então, na letra A, o domínio, aquilo que nós já fizemos, o domínio são os valores de x. Então, aqui o x está assumindo valores de menos 4 até 12. Então, o x pertencente aos reais, tal que menos 4 menor ou igual a x, menor ou igual a 12. Esse intervalo. E o conjunto imagem. Conjunto imagem, nós vimos que são os valores também para y, que estão associados a x aqui. Então, nós temos aqui que vai de menos 4 até o 5. Então, y pertencente aos reais, tal que menos 4 menor ou igual a y, menor ou igual a 5. Agora, letra B, determine os intervalos em que a função ela é decrescente, crescente, constante. Nós vemos aqui nesse intervalo aqui, olha, de menos 4 até 2, nós vimos aqui uma função crescente. Então, ela é crescente no intervalo de, vamos colocar aqui, fechado em menos 4, vamos colocar aberto em menos 2. E agora, nesse intervalo aqui, olha, nós vimos de menos 2 até 3, nós vimos o quê? Que ela é contínua, constante, né? Então, de menos 2, vamos colocar fechado em menos 2, e vamos colocar aberto em 3. Ela é constante. Aqui, olha, de 3 até 5, ela é decrescente. De 3, fechado em 3, até 5, vamos colocar aberto. Ela é decrescente. De 5 até 8, ela é constante. Então, de 5, 8, vamos botar aberto aqui também. Ela é constante. E agora ela é decrescente de novo, olha, de 8 até 10. Então, ela é decrescente de 8 a 10. Vamos colocar aberto. E depois ela é constante de 10 a 12. 10 a 12. A gente fecha tudo aqui. Ok? Quais são os zeros da função? Onde o gráfico aqui intersecta o eixo x? Aqui, olha, está intersectando o eixo x no menos 28 nonos. E menos 28 nonos não, né, gente? Menos 28 nonos é o valor do y, desculpa aqui. Eu vou colocar o valor do x. Então, aqui o valor do x é menos 3. E onde mais intersecta o x? No 9. Então, os valores para o x. Ok. Qual das funções a seguir é decrescente no intervalo AB? Então, vamos aqui, olha, de A até B, vamos olhar.
Essa função ela é crescente. Qual das funções a seguir é decrescente? Essa função aqui ela é crescente, né? Então, essa aqui não é decrescente. Essa função aqui, ela é decrescente. Então, essa é para o intervalo AB. Eu não posso dizer que essa aqui no intervalo é crescente. Ela é crescente e decrescente. Ela é as duas, né? Ela é crescente aqui e ela é decrescente nessa outra parte. Intervalo de A até B, eu não posso dizer que ela é decrescente. E essa aqui também eu não posso dizer que de A até B ela é decrescente, porque até esse ponto ela é crescente, depois ela é decrescente, e depois ela é crescente novamente. Então, eu não posso dizer que ela é toda decrescente nesse intervalo. Então, a letra C, ela é decrescente. Bom, pessoal, por hoje nós encerramos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.